vamos pensar num negócio. Seu negócio hoje tem X mil de investimento para ter um determinado retorno. O mundo mudou, você vai continuar fazendo o mesmo investimento para ter o mesmo retorno? Talvez não, você vai mudar a estratégia. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Rebocast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Show, sou CEO e fundador da Rebo, e eu estou aqui com o Nilson Figueiredo. Nilson, se apresente. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Richard, muito empolgado aqui com mais episódio daqui do Revocast e você falou pra me apresentar, né? É, o pessoal te conhece. Não me conhece ainda. O pessoal só tá maratonando. Só tá maratonando o Revocast. Um monte de episódio e eles conhecem. Vamos lá. Bom, pessoal, sou um dos sócios da Revo e diretor aqui, com meu amigo, né, nessa empreitada aqui que é a Revo há alguns poucos anos, né, Richard? Que a gente tá junto, né? Assim, depois que passa de 10, a gente só fala que é mais que 10. É, mais que 10 anos juntos aí nessa Revo, né? Se não, né? Mas eu acho que a gente vai começar a entregar a idade aqui, né? Vamos falar. Eu ainda sou jovem, calma aí. Não tem nada a ver, não. Não, você não. Não. Então tudo bem, quando eu chegar na sua idade, quando tá bom. chegar aos 40, né, daqui a alguns meses. Então. Mas vamos lá. Vamos lá, e assim, muito animado aqui com mais um episódio, e eu sempre falo, né? Vocês estão provocando a gente, traz estudo de caso, cada vez eu tô ouvindo assim, muito elogio de alguns cases recentes aí que a gente gravou até no Rio, né? Acabei de sair de uma reunião aqui e o pessoal falando assim, eu peguei vários insights ali do episódio que a gente fez com a Adriana da Globo. Isso é coisa legal, né? A gente faz episódio, vai para cliente, o cliente fala, nossa, o episódio de tal me ajudou. Tá? Então... E pegando insights, eu sempre falo, fala isso pra gente, porque dá combustível e a gente consegue, a gente fica até animado para voltar aqui, trazer mais episódios e trazer novidades. E hoje não é diferente. O que a gente aprontou aí, Richard? Mais um episódio aqui para entrar para a história, não é? Vamos lá, vamos falar hoje de um mundo diferente. Conte-me mais. Imagina que a sua empresa está se transformando e vai se reorganizar. Vai sair de um modelo de negócio e vai reestruturar isso em 4. E você sabe que isso vai trazer grandes desafios de aprendizagem. Quando você olha para a sua área, você identifica que você não está muito bem preparado para essa mudança. E a visão de aprendizagem está num modelo ultrapassado, mais antigo, ainda com aquele foco nas LNTs, né? As famosas levantamentos de necessidade de treinamento. E você... Quem nunca ouviu LNT, né? Pois é. E você sabe que precisa evoluir para uma cultura de aprendizagem. Mas o que é isso? Está todo mundo falando de cultura de aprendizagem, mas afinal, o que é isso? Como que ela funciona? Como que implementar isso? Né? O que ela come? Onde ela mora? Hoje, o episódio é para contar sobre uma jornada de transição de um modelo antigo de aprendizagem para uma cultura de aprendizagem. Isso numa empresa com 13 mil colaboradores, ou seja, uma empresa gigante. Estamos aqui falando da Porto. E para contar esse case, estamos aqui com Anderson Valadares, que é executivo de RH que liderou esse projeto na Porto. Anderson, seja muito bem-vindo ao Revocast. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, um baita desafio, desmistificar um pouco disso, na verdade, tentar tangibilizar um pouco desse tema, que todo mundo fala, todo mundo faz, e no final a gente ainda tem várias dúvidas sobre o que é, onde eles moram, como eles vivem, o que eles comem. Então, é um baita desafio, mas um prazer estar aqui com vocês. Legal. Poxa, legal. Eu acho que assim, vamos mergulhar direto no case, né? Que eu acho que é o que a gente gosta de fazer aqui. E queria entender assim, vamos começar do começo. Legal. Qual era o seu cenário inicial, né? Eu falei aqui um pouco mudança de negócio, tudo mais. Modelos tradicionais. Por que a mudança e transição do negócio precisou se reinventar a parte de aprendizagem? Muito bem, então vou dar um breve contexto até do porquê a gente chegou nesse cenário. Tá. Ao longo dos anos, a Porto, ela sempre foi conhecida como um porto seguro e num determinado momento, ali por volta de 22, se eu não me engano, durante a pandemia inclusive, ela entendeu que fazia sentido dar mais autonomia para alguns negócios, até para acelerar alguns produtos num mercado onde tinha grandes oportunidades. Então saiu de uma empresa de porto seguro
para 4 grandes segmentos, que é o setor banco, que é o Porto Bank, que é o saúde, serviços e tem a própria Porto Seguro. Então, ao longo desse período, ela foi se estruturando para ter grandes verticais, para dar mais autonomia e que os produtos pudessem penetrar e a gente ganhar mais mercado ao longo do tempo. Dado esse contexto, um cenário onde a empresa cresce, tem vários desafios de negócio e também de pessoas, nós tínhamos uma área de treinamento, acho que comum em várias outras organizações, modelo tradicional, onde entendíamos as necessidades do negócio anualmente. Através dessas necessidades, montávamos um catálogo, dado o nosso entendimento do que faria sentido para a organização de forma transversal, e levávamos esse conteúdo até os colaboradores, líderes ou colaboradores de diferentes especialidades. E assim se fez por muito tempo. Só para a gente esclarecer, quando você fala catálogo, você não quer dizer só uma plataforma com 1 milhão de cursos online. Não. Explica só um pouco o que você quer dizer com catálogo. Quando a gente fala catálogo, nós estamos dizendo, por exemplo, que quando vamos aplicar um treinamento para liderança, tinha ali cursos específicos pré-determinados em que o líder escolhia qual é o curso ele gostaria de fazer e a partir de um determinado número nós executávamos essa turma. Catálogo de ofertas. Ofertas, perfeito. Presencial ou online. Se o problema for liderança, eu tenho a opção A, B, C. Se o problema for vendas, eu tenho a opção C, D e E. Era mais ou menos isso. E aí cada um escolhia. Né? Cada um escolhia. Então, você tem esse problema, tem essas opções. Tem esse problema, tem essas opções. É mais ou menos isso. Seja presencial, seja online, seja qualquer coisa, mas perfeito. Era uma coisa reativa, assim. Reativa, anual, que de certa forma eu não diria que não funcionou, funcionou, e talvez em algumas empresas deva funcionar, porque são contextos, realidades, desafios distintos, mas dado essa complexidade, essa agilidade de tempo, fazer essa escala de 1 ano, para depois fazer a revisão desses conteúdos, ver se de fato está surgindo efeito, se foi efetivo ou não. Já passou muito tempo. Já passou muito tempo, perdemos talvez o momento em que a gente poderia atuar. E nesse período, já estava se discutindo muito sobre cultura de aprendizado. E a gente escuta ainda bastante sobre isso. E que parece ser uma coisa simples, é uma coisa bonita, tem um conceito profundo, mas no dia a dia a gente vê pouco dessa cultura de aprendizagem. Tem algumas empresas de renome no mercado que vêm fazendo bons exercícios com relação a isso. Então a gente entendeu que faria sentido a gente começar a mergulhar nessa temática e que isso seria ou que geraria um valor agregado para Porto. Neste período, inclusive, nós começamos a fazer todo um trabalho, e aí só fazendo um parênteses aqui para o pessoal, de marca empregadora. E o que foi bom? Quando a gente começou a fazer esse diagnóstico, quando a gente fala de marca empregadora, nosso EVP, a gente identifica quais são os valores, né? Quais são as alavancas, as fortalezas da organização, para que a gente possa falar para o mercado o que de fato as pessoas experienciam dentro. E uma das questões que eram valorizadas era a aprendizagem, ainda nesse modelo um pouco mais tradicional. Então a gente viu como uma grande oportunidade de impulsionar ainda mais esse valor que a companhia tem, gerar melhores experiências e começar de fato levar a aprendizagem em todos os momentos da organização. E aqui já tem um pouquinho do que eu entendo de cultura de aprendizagem, que é você ter aprendizagem em todos os momentos, inclusive este momento que nós estamos aqui, querendo ou não, é um momento de troca, é um momento de aprendizagem. Então, como a gente muda a mentalidade da organização para que ela aprenda em todos os momentos, não somente na famosa sala de aula. Não, perfeito. Isso já é uma grande mudança de paradigma e até eu queria aproveitar, Anderson, toda a tua experiência aí com relação a implementar um projeto desse tipo para a gente explorar realmente o que é essa tal cultura de aprendizagem. Porque, assim, a gente já escutou muito, o próprio Revocast a gente perpassou por esse assunto, só que, assim, definir isso e quais alavancas que o pessoal fala, será que é só sair da sala de aula e aí já tem uma cultura de aprendizagem? Ou, assim, quais são os pilares, ou até usando outras palavras, né? Quais são as alavancas para dizer assim, eu tenho de fato uma cultura de aprendizagem, né? Perfeito. No nosso caso, o que a gente entendeu que faria sentido, e de novo, né? Acho que dentro de uma organização a gente não começa nada do zero. A gente tem que reconhecer o nosso histórico, o nosso passado, ver como que a organização chegou até aquele determinado ponto. Então a gente fez um trabalho denso de
como que era no passado, como que a área de aprendizagem tinha se tornado ao longo desse tempo. Então a gente resgatou toda essa história. E no momento atual, a gente começou a fazer grandes diagnósticos. E aí, só fazendo um parênteses, um outro elemento, talvez, uma outra pitadinha a mais, na Porto tem 17 núcleos de aprendizagem. Então imagina a área de aprendizagem institucional, para além dessa área, espalhado pela companhia mais de 17 núcleos. Nossa. Ou seja, de certa forma é positivo, porque a aprendizagem está descentralizada, mas cada um dentro do seu silo, dentro da sua área, fazendo aquilo que acha que é o melhor dentro daquele produto. Pouca comunicação. Pouca comunicação entre essas áreas. Que pode ter esforço dobrado, né, repetido, você pode não estar conectado com a nova estratégia das 4 verticais de negócio. Perfeito. E aí entra um elemento importante que é uma mudança que eu vejo que o RH precisa fazer, que é deixar de fazer os projetos, olhando somente para as suas necessidades ou aquilo que ele entende que é bom para a empresa, e começar a dar ouvidos para o negócio e com as pessoas que co-criam junto com o RH. Então, nesse momento, a gente abriu esse projeto de cultura de aprendizagem, iniciando um diálogo com esses 17 núcleos, no qual eles iriam co-construir conosco quais eram os grandes direcionadores. E aí, o primeiro movimento que nós fizemos foi o que era aprender dentro da Porto. Então é desmistificar um pouco isso, que passa por metodologias, que passam por experiências, que passam por elementos que a gente não vai abrir mão, independente de onde a aprendizagem está posicionada. Então aqui a gente tem, de certa forma, uma unificação de mensagens, de aplicações e de metodologias, que no caso a gente identificou como tem que ser uma aplicação, que ela tem que ser singular e tem que ser plural. Então, querendo ou não, na hora de você desenhar, já tem um desafio aqui. Como eu atendo a sua necessidade e atendo a necessidade do grupo. Perfeito. Como que ela pode ser diversa e inovadora? Então, fazendo um depara com um modelo tradicional, quando eu for levar um objeto de aprendizagem, eu só levo um, ou eu levo alguns objetos de aprendizagem, entendendo que tem uma persona do outro lado, e cada um aprende de uma forma. Então, eu vou ter um vídeo, eu vou ter um artigo, eu vou ter um presencial. Quais são esses objetos de aprendizagem? E até então, no formato tradicional, acho que é importante destacar aqui, né, que você estava até contando para a gente nos bastidores, que anteriormente era tudo sala de aula, né? Então, tudo sala de aula. Então, quem se adequa bem à sala de aula vai muito bem, obrigado. Mas aquele que talvez não tinha, não tão bem conseguir dar foco, atenção, ele ficava... numa empresa tão grande é inviável também. Você vai, na prática, se você é só sala de aula, na prática... Além de você não atender todos os estilos de aprendizagem... Não, você não está atendendo todo mundo. Ele não escala, não democratiza. Você escala, só atende volume... Você só atende quem grita mais alto quando você é presencial. Esse é o ponto. E tem as suas vantagens, obviamente, trabalhar com catálogo num modelo único, mas você deixa de criar várias oportunidades pensando no tamanho dessa organização. E entender a cultura dessa organização e estilos é importante justamente para você ser assertivo nas suas escolhas e no que você vai entregar. Então, para além disso, a gente também estabeleceu que falar de negócios era importante dentro dessa experiência. Ou seja, eu não estou falando porque eu entendo e acho que faz sentido, mas o quanto isso contribui de fato para o negócio. Então, o negócio era um elemento importante dentro desse aprender na Porto como um todo. E para além desses elementos, aqui a gente já começa a ver a influência da liderança, a gente entendeu que o líder ele tinha um papel dentro desse aprender importante como um grande impulsionador de aprendizagem. Então, esse foi um pouco do caminho que nós seguimos, e dentro desse caminho, metodologias específicas. Vamos usar os 6Ds, vamos usar modelos específicos de Canvas, para que esses núcleos pudessem replicar esse formato, e aí sim a gente começa a gerar uma experiência única para esse colaborador, independente do local onde ele está inserido. Então começamos por aí. Só que isso não é suficiente, isso é apenas um norteador, um guia. Para a gente ganhar robustez e de fato gerar valor agregado, nós contratamos uma consultoria, entre muitas que tem no mercado, que fala de cultura de aprendizagem, e aplicamos uma pesquisa que chama U-Learning Landscape, uma metodologia específica, que vai entender alguns elementos dentro da organização. Então, por exemplo, se o aprendiz ele é intencional, ou seja, se dentro da organização
nós temos profissionais que aprendem intencionalmente, ou seja, que entende que este momento que nós estamos vivenciando aqui é um momento de aprendizado. E que busca ativamente aprender no dia a dia de trabalho, independente do contexto. Porque o contexto talvez seja o mesmo para nós três, mas se eu tenho a intenção, possivelmente eu vou estar vendo coisas que vocês não estarão. Seria o protagonismo. Total. Tá. Só para traduzir por palavras que pessoas estão usando bastante. Me perdoem aqui pelo conceito. Depois a gente tem um segundo elemento que a gente analisa, que é o ambiente. O quanto o ambiente ele é um facilitador ou ele é um bloqueador para o processo de aprendizado. Então não adianta eu querer aprender e o ambiente, o contexto, me impedir de ter esse aprendizado. Então a pesquisa, quando a gente fala dentro dessa metodologia, ela olha também o ambiente no qual esses profissionais estão inseridos. E quando você fala ambiente, tem um ambiente físico, tem sala de aula, tem o ambiente tecnológico, a plataforma é boa e tal, mas tem também a cultura. Exato. Porque assim, o meu chefe permite eu errar. Porque se meu chefe não permite errar, eu não consigo aprender. Esse é aí o ambiente, e aí são os pequenos núcleos que você está inserido, além das ferramentas e meios, mas esse é um grande catalisador. Se aquele ambiente no qual eu estou inserido, ele não me permite, é um bloqueador de aprendizado, por inúmeras formas. E você tocou num ponto importante da liderança, que é um terceiro pilar fundamental da metodologia, que é o papel da liderança nesse processo de aprendizagem. Porque o líder dentro do processo de aprendizagem, ele pode ser um impulsionador, aquele que estimula, aquele que incentiva, aquele que abre a agenda, aquele que fala, olha, um determinado horário, vamos separar 1 hora da nossa semana só para aprender. E tem o líder, que é o que joga contra, que vira uma barreira de aprendizagem. Que quando tem um treinamento, é aquele que marca a reunião no mesmo horário. Quando tem um ritual importante, onde vai ser disseminar estratégia, ele entende que existem outros assuntos mais importantes que diz respeito à área. E aí, ao longo do tempo, vai minando esse processo de aprendizagem. Então, o líder é um papel fundamental nesse processo. Sempre tem aquele líder que, você deu exemplo de marcar reunião e tudo mais, mas ele tem aquela visão. Se eu boto ele para treinar, eu perco horas de produtividade. Não é? Então, ele tem que vender. Poxa, ele não vai ficar em treinamento porque hoje é dia de bater meta e não bateu meta, então ele acha que treinamento é um momento de folga, não é? E aí tem que trabalhar o mindset da liderança para mostrar como o treinamento é um aliado para ele atingir o resultado. Eu diria, inclusive, que um dos grandes desafios da área de aprendizagem hoje no mercado é mudar a mentalidade dos líderes, da organização como um todo, para deixar de olhar aprendizado como um custo e passar a olhar como investimento, e o que eu estou dizendo aqui não é novidade para ninguém. A questão é você fazer isso na prática. Por quê? Porque, lógico, tem toda uma organização, você não vai, e aí entra o protagonismo do colaborador. Eu não vou me inscrever numa jornada de 1 semana se eu tenho que bater a meta e eu estou ali no último mês. Aí falta uma questão de bom senso. Mas, tirando esses pormenores, a organização precisa entender que investimento em aprendizagem gera-se um retorno no médio e longo prazo, ou no engajamento do colaborador e que vai se refletir na performance, infinitamente superior àquilo que você está gastando. E aí, eu não vou me estender um pouco aqui, mas passa também por uma mudança cultural da própria área de aprendizagem em não estimular, e eu sei que é um desafio aqui, não estimular os mesmos parâmetros que a gente tem até então. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre está olhando no show, a gente sempre está olhando horas de treinamento, quantas pessoas se inscreveram. Não necessariamente eu estou olhando se a pessoa está aprendendo ou não, ou o impacto que eu estou tendo lá no negócio. Se mexeu o ponteiro ou não. Né? Se eu estou mexendo no ponteiro ou não. Então eu estou preocupado em fazer um treinamento, quanto ele custou e se de fato vai ter um retorno disso. Então a gente tem um modus operandi hoje dentro das organizações que a própria área, muitas vezes, de treinamento, acaba validando isso. E a gente precisa mudar esse status quo. Acho que aqui tem mais um insight que eu queria até destacar, né, para quem está ouvindo. Então, fica aqui a dica do Anderson, tome cuidado para não ficar sempre nos indicadores tradicionais, né? Horas de treinamento, cursos concluídos,
né? Porque o pessoal, pelo visto, a própria área de T&D patrocina isso, a gente sabe que sim, né? E acaba que faz com que a gente fique ainda nesse mesmo lugar do básico, né? Sem uma conversa mais estratégica, mostrando o resultado no lado do negócio e tudo mais, né? A gente vai falar bastante de indicadores aqui, né? Eu queria que a gente evoluísse um pouco. Você falou, acho que misturou um pouco o desafio com a solução. Como vocês foram resolvendo, né? Como vocês foram resolvendo cada item. Queria só explorar um pouco na solução. Você falou tinha um catálogo antes. Perfeito. O que veio depois? Muito bem. Então, a gente tem no catálogo, eu falei, né, de 3 grandes pilares dentro dessa metodologia, já entendendo do que seria depois. Então a gente falou do aprendiz ativo, do ambiente, da liderança, e tem a própria organização, que é rituais e simbologias que você acaba demarcando ao longo do tempo. Fazer essa análise, por que isso é importante, essa metodologia? E aí eu vou entrar depois nessa solução. Porque você deixa de criar catálogo ou soluções baseadas somente na necessidade, e você passa a ter um ambiente muito maior a ser analisado. Vou dar um exemplo concreto para chegar na solução. Eu tenho uma determinada diretoria onde tem um nível de aprendiz intencional alto, tem uma liderança que gera barreiras, ou seja, uma liderança que ao invés de impulsionar, acaba gerando mais obstáculos, e tem um ambiente propício para. Estou dando aqui alguns exemplos. Eu, como área de aprendizagem, ao invés de eu chegar e falar assim, vamos fazer o treinamento X, às vezes não é necessário esse treinamento, porque meu ponto ele está concentrado na liderança. E aí, para mim, essa é a grande mudança entre o catálogo e o que está por vir. Porque você deixa de fazer só treinamento de uma forma reativa e você é muito mais protagonista de poder gerar insumos para o business partner, de ir na diretoria e mostrar esse diagnóstico e entender que você tem que trabalhar com essa liderança. Você começa a ampliar o seu mindset para que você saia da área de aprendizagem e, por exemplo, faça uma correlação com pesquisa de engajamento. Esse mesmo líder que está sendo um bloqueador hoje naquela diretoria, e aí tem, né, toda uma análise, como que é a pesquisa de engajamento dele? Então aqui a gente consegue fazer algumas relações e eu estou saindo da área de treinamento. Então a área de treinamento ela passa a ser muito mais protagonista. Então eu não estou entregando um curso na sala de aula, eu não estou entregando, de repente, um podcast específico. Talvez o ponto seja eu trabalhar a liderança. O mindset da liderança para passar a ser mais catalisador e não bloqueador. E aí, aprendizagem. Esse exemplo que você deu, né? Perfeito. E aí muitas vezes a gente vai ter que entender assim, o que está acontecendo nesse negócio, eventualmente, para ele estar sendo um bloqueador? Será que estão pressionando demais? Tem que entregar uma meta? É uma questão sazonal? É recorrente? Então você amplia esse aspecto para você trabalhar de fato naquilo que vai fazer a diferença, para que na sequência você comece a falar de fato de soluções, você comece a falar de quais são os conteúdos primordiais dentro daquele negócio, para que você melhore a alavanca ou o indicador do negócio. Porque senão você continua sendo reativo e entregando conteúdo, esperando que você tenha uma ótima adesão, trabalhando com essa resistência da liderança, mas no final você está ali naquela disputa que não sai do lugar. Ou seja, não é um problema de ambiente, não é um problema, no exemplo que você deu, né? Não é um problema de protagonismo do aprendiz, porque ele é intencional. Exato. A oferta está lá, né? Então você tem a oferta já disponível. A questão toda é que o que está sendo a barreira, né? Nesse caso específico era a liderança, mas outra unidade pode ser outra coisa. Então, ao invés de você só ficar falando, mas as ofertas estão lá, mas o resultado não vem, é uma análise muito mais ampla do que só a oferta de treinamento propriamente dita, né? E por que isso conecta com esse novo momento? Porque você, no momento que vai fazer uma oferta, por exemplo, um programa de liderança, você leva isso em consideração. Porque você tem que mudar o mindset da liderança, isso tem que estar contemplado na minha formação, nesse meu programa. Para além disso, eu preciso entender quais são essas minhas personas, para saber, dentro dessa minha formação, dessa minha jornada, o que eu vou entregar de valor agregado para que ele se perceba, o líder, como esse impulsionador, e que se ele não tiver essa mentalidade de aprendiz, sendo o exemplo, muitas vezes ele que vai inviabilizar o todo. Para mim, nesse elemento como um todo, a liderança ela é um dos principais pilares que faz de fato com que a aprendizagem ela
se propague dentro da organização de forma que vire uma cultura de aprendizagem que a gente aprende a todo momento. Vou dar um exemplo concreto, acho que muitos aqui vão se identificar, e é onde que eu vejo a participação do líder. A gente está falando muito sobre treinamento, online ou presencial. Muitos colaboradores chegam, eventualmente, em momentos específicos e falam: eu não estou me desenvolvendo, eu não tenho oportunidade dentro da companhia, a empresa não está investindo em mim, e várias outras abordagens que vocês devem conhecer. É raro, mas acontece. Eu acho que só na Finlândia. Pode ser. Suécia é por aí. Esses países são bem desafiadores. E aí, quando você vai olhar um pouco mais a fundo, esses mesmos colaboradores que estão fazendo esses questionamentos, muitas vezes é os que estão em projetos mais desafiadores, mais complexos, são os projetos que dão maiores exposições, que têm grandes desafios. O aprendizado está exatamente ali. E o papel da liderança é clarificar para esse colaborador que o aprendizado não é só em sala de aula. É nestes momentos onde ele está fazendo o famoso on the job, o nosso 70%, não os 10%. E que naquele momento ele está trocando com um colega, então ele está fazendo a parte dos 20%, pegando quais são os caminhos necessários. E, eventualmente, ele vai buscar alguma informação para complementar aquele determinado projeto. Só precisa dar a perspectiva correta para ele de que ele está aprendendo é muito naquele desafio, né? Então, trabalhar a organização para entender que aprendizado acontece em todos os momentos de contato, para mim é a cultura de aprendizagem na prática. Então, eu vou ter um ritual onde eu tenho todos os líderes. Como que eu transformo esse ritual num momento de aprendizagem, de troca? E aqui a área de aprendizagem ela tem que ser intencional, ela tem que clarificar, para que depois de um tempo ela deixe de tentar ficar explicando, isso já esteja intrínseco dentro da organização. Literalmente já está na cultura, né? O trabalho é aprendizagem também, né? Exato. Mas claro, tem que ter processo, tem que ter metodologia para isso chegar lá. E pensa o impacto que isso tem na carreira do colaborador quando isso é clarificado, na oportunidade que ele passa a olhar, né, de desenvolvimento, e aí ele vai querer ter cada vez projetos mais desafiadores, que ele vai querer se colocar numa situação onde ele vai ser desafiado. Então você muda a perspectiva de aprendizagem para além da famosa sala de aula ou modelo online. E eu acho que todo mundo consegue olhar para a sua carreira e pensar: o momento que eu mais aprendi é quando eu tive o maior desafio. Talvez no momento do desafio você não viu, mas hoje, olhando para trás, você fala: poxa, eu tive um cliente muito difícil. Nossa, aprendi muito. Mas teve um problema na minha vida que isso aqui foi o momento que eu mais cresci, mais aprendi. No momento que você está vivendo isso, você não enxerga, mas depois enxerga. Então, legal trazer essa visão mais ampla da aprendizagem. Muito bem. E, evoluindo aqui, você começou a tocar, mas eu acho que só para trazer um pouco mais rápido aqui, qual foi a solução que isso resultou na prática de entrega? Muito bem. Esse não é um projeto que pode ser feito de forma isolada. Então, é um projeto que também não é a curto prazo, então não é uma receita de bolo, cada organização é única. Você entra com uma determinada metodologia, para que você possa utilizar de forma mais assertiva. Você também tem um arcabouço de governança e tecnológico para sustentar todos esses movimentos. Então, de ordem prática, quais foram os movimentos? As pessoas passaram a entender a aprendizagem para além da sala de aula. E aí eu começo falando as pessoas dentro da própria área de aprendizagem. Porque muitas pessoas hoje no mercado ainda olham no modelo tradicional e se apegam a esse formato. Então começa um trabalho dentro da área. Então essa foi uma primeira grande mudança, e pensando nos núcleos. E só para trazer que quando a gente fala sala de aula, não é de sair de físico para o digital, é fora de ambiente formal, seja LMS, seja Perfeito. Sala de aula, qualquer momento, né? Mostrar que qualquer momento ele está aprendendo. Exatamente. Então, o primeiro desafio é a própria área de recursos humanos entender esse novo movimento. Tem um segundo movimento que é a assertividade nas suas entregas. Porque você pode recusar um pedido, e aí não é uma necessidade, é mais um desejo. Você começa a ter entregas de materiais ou de conteúdos muito mais assertivos. Você muda seu pensamento, na medida do possível, claro, para tentar entender o que aquele conteúdo vai gerar de alavanca para o negócio, não necessariamente para você.
em termos de indicadores. E aqui, gente, não tem receita, é complexo, é difícil. Se vocês me perguntarem, mudou alguma coisa? Não, a empresa quer continuar vendo os mesmos indicadores. Mas a minha provocação aqui a gente tem que continuar insistindo até que nos dê crédito suficiente para a gente mudar essa abordagem. Eu fiz uma anotação aqui que eu botei parar de olhar para indicador de RH e focar no indicador de negócio. Perfeito. Sua meta não é horas treinadas, não é cursos concluídos. É como aumentar vendas em 7%, como reduzir turnover, como melhorar tal indicador de negócio. E aí, coisas mais concretas, por exemplo, que a gente começou a perceber. Se eu pego, por exemplo, a pesquisa de engajamento, que a companhia executou, e olha os índices de liderança, e depois, quais as soluções que a área de aprendizagem criou para esse mesmo público, tendo um aumento ali de 5% nessa pesquisa, esse é um indicador concreto de como essa mudança de pensamento, até na solução, impactou, por exemplo, um indicador que é importante. O líder hoje impacta 70% do ambiente. Então, se você está mudando 5%, pontos percentuais é muita coisa. Vai mexer em muita coisa. É muita coisa. Ainda mais com muito colaborador. E Anderson, ainda na solução, queria que você trouxesse também aquilo que você estava comentando das áreas de aprendizagem pararem de ser atender pedidos, né? Então chega às áreas clientes e fala, tem essas necessidades, e você fica um tirador de pedido, vamos dizer assim, né? Nesse novo modelo, parte da solução é a área de aprendizagem provocar, né, as áreas clientes e não o contrário, né? Exatamente. E aqui, de novo, é uma mudança de mentalidade, porque nós estamos acostumados a receber o pedido. Levantamento de necessidade. Atender bem esse cliente. Muitos de nós não, é porque eu aplico 6Ds, mas no fundo aplica 2Ds e está entregando a solução. Então você muda a dinâmica, como se fosse uma reunião de negócio, mesmo falando de indicadores, demonstrando para o cliente que assim, talvez o pedido seja coerente. Agora, o formato não seja o mais adequado, porque para entregar aquele formato antes a gente precisa tratar outros elementos. Então você coloca a área de aprendizagem num outro patamar. De novo, de não só receber, mas também estar na mesa potencializando o papel do business partner, de levar conteúdo para quem tem esse contato direto com o negócio. E isso para mim muda o jogo, que é deixar de você só ser demandado e você passar a ser um grande demandante. As áreas vão enxergar você de forma diferente para co-criar e até mesmo para fazer correlação de outros indicadores. E aqui para mim é uma mudança de paradigma, que é quase como a área de aprendizagem sair um pouquinho do mundo dela, entender um pouco mais dos demais subsistemas e como que isso impacta o negócio. Então para mim está neste lugar. A gente tem uma metodologia que a gente fala aqui, que a única forma de você fazer isso é uma metodologia chamada TBC. Super conhecida. Tira a bunda da cadeira, né? Você tem que ir para a ponta. Então, a próxima pergunta que eu ia falar é isso. Como fazer isso indo para a ponta, né? É perguntando. Você não vai fazer isso sentado na sua mesa com planilhas de Excel. E uma outra provocação, além do TBC, a gente fala muito das áreas de T&D cada vez mais entenderem de negócio. Perfeito. Né? Porque se você entende de business, provavelmente você vai conseguir falar com áreas de negócio. E se você que fala assim, entender do seu negócio e entender de negócio também, né? Exato. Os dois, né? Para que você consiga realmente ter uma conversa ali com a área demandante, que você fala, não, vamos mexer aqui no ponteiro de fato, né? Eu concordo, e aqui eu abro um parênteses, porque pode parecer simples, mas não é simples. Porque se a gente olha a dinâmica organizacional, normalmente as áreas institucionais, tá, gente? Elas tendem a ser muito mais conceituais. E dificilmente elas estão na ponta, que é onde os business partners estão entendendo, estão sentados na mesa. Então você tem um modelo que é praticamente eu tenho que ser o guardião dessa metodologia, do conceito. E quando você vai para o negócio, imagina 4 negócios diferentes, cada negócio quer uma coisa diferente. A minha necessidade é diferente da sua, que é diferente da sua. Então muitas vezes a área institucional, ela fica numa encruzilhada de eu vou fazer o padrão ou eu vou atender necessidades específicas. O padrão vai ficar ali no mediano, todo mundo vai ficar mais ou menos contente. Se eu fizer específico, vai atender a necessidade individual do negócio. Mas isso me gera demanda financeira, me gera demanda
de headcount, me gera depois sustentação. Qual é o ponto de equilíbrio? E para mim esse é o maior desafio que hoje as áreas institucionais, não só a aprendizagem, têm no mercado, que é saber como que a gente pondera isso para ser um apoiador, né, um grande elemento que ajuda o negócio, mas mantendo ainda o guardião do fio vermelho para que as coisas não se percam ao longo do tempo. Muito bom, muito bom. Deixa eu evoluir aqui para nosso próximo bloco aqui, que eu queria entender, a gente falou tanto de aprendizagem, eu queria saber o que vocês aprenderam durante esse processo. Durante o processo de transição, né? Vocês planejaram uma coisa, coisas diferentes aconteceram, o que veio de mudança e aprendizagem para fazer isso? Não, foi tudo muito bem planejado. Saiu... Foi tudo maravilhoso. Foi tudo maravilhoso, projeto início e fim. Nada saiu do planejado. O orçamento infinito. Exato, a vida como ela é. Desejo, enfim. Quando a gente olha toda essa jornada, aí de novo, é uma jornada que está em andamento, não é uma coisa que, eu fiz a cultura. Cheguei na linha de chegada, não tem isso, não. Tá ainda super incipiente. Mas o que eu diria, talvez, como grandes aprendizados, envolver as pessoas fora do RH é um elemento importante. O RH precisa começar a envolver mais os seus clientes, envolver mais as áreas de negócio. Eles entendem a necessidade, eles entendem a dor, muitas vezes eles vão dar a própria solução. Não é diferente para a área de aprendizagem. Então, acho que esse é um ponto importante. Um segundo ponto que eu vejo como uma lição aprendida, a gente em algum momento fica apaixonado pela filosofia, pelo conceito, e tem uma tendência muito grande a ficar nesse aspecto muito mais inspiracional do que propriamente prático. Perfeito. Então eu diria que fazer este equilíbrio é importante, porque só com dado talvez você não vai inspirar, e só inspirar você não vai tangibilizar isso em prática. Então, equilibrar melhor isso. Trazer dados, ter métricas, entender o seu projeto começo, meio e fim, e que não é de 1 ano, é no mínimo de 3 anos ou mais, como que vai ser essa jornada, essa construção? Tanto é que, se a gente for pensar em elementos concretos de oportunidade, de novo, né, voltando para o mundo da Porto, 17 núcleos, a gente está falando de no mínimo 7 plataformas diferentes de aprendizagem. Nossa. Não tem como eu iniciar uma discussão de sinergia, pensando na melhor experiência do colaborador, falando assim, desliga tudo, vamos plugar aqui. Se eu não tenho qual é o direcionador de como aprender dentro da Porto, se eu não começar a falar com a organização, e aí quando eu falo organização, estou falando um papo com os executivos. Então, o papo não foi com o time, foi com o próprio executivo, porque se ele não é o sponsor apoiando essa causa, a gente não vai conseguir desdobrar essa temática, porque já tem uma barreira. Para que depois desse processo bem estabelecido e uma governança em que todo mundo acha que faz sentido, entra o processo tecnológico para você conseguir dar perenidade ao longo do tempo. Então, é só um exemplo que talvez dados e essa parte mais inspiracional seja um elemento importante. Até porque a gente vê assim, eu sinto muito que o RH, quando vem com um papo de cultura de aprendizagem, o qual a gente reconhece, a gente sabe do que se trata, quando vai bater em outras áreas, como uma diretoria comercial, vamos dizer assim, você precisa ter cultura de aprendizagem. Quando vem com esse papo, o pessoal fala, não, cara, entendi aí, bonito pra caramba que você tá me trazendo, mas eu preciso de número. Exato. Então vamos falar de número? Não, ou você queria... Eu só acrescento um ponto que não só o RH, existem outras áreas. Quando a gente vai falar com um negócio, a gente fala sobre a nossa perspectiva. Então uma grande lição aprendida, isso vale para várias outras disciplinas, é falar menos o RH-nês. A gente tem que falar de negócio. Então assim, estou falando de cultura de aprendizagem. Ele talvez não vai entender qual é a importância disso. Mas eu preciso tangibilizar para ele o quanto aquilo vai gerar de valor para o negócio, para a organização, e que ele é um elemento fundamental nesse processo. Para isso eu tenho que me comunicar entendendo a necessidade do ponto de vista dele, não do meu como recursos humanos. Então, para mim, acho que é um ponto fundamental que vale para qualquer área que queira dialogar com um negócio. Excelente. E uma coisa assim que a gente sempre pergunta, até antes da gente trocar de marcha aqui e falar dos números em si, teve alguma coisa que você fez assim, que você, se começasse o projeto de novo hoje, você fala assim, deu tão certo que eu faria exatamente igual? Alguma dica de ouro assim para quem está escutando?
o envolvimento dos núcleos de aprendizagem, e aí não pode... Na cocriação, né? Na cocriação. Poderia não ser os núcleos, poderia ser os negócios, poderia ser outros interlocutores. Mas começar com as pessoas, para mim, é um elemento fundamental. Que deu muito certo, né? Total. Porque aqui tem um ponto importante, né? Que é você dar espaço. Eu vou falar, por exemplo, com um diretor de uma determinada área de produto. Eu tenho do lado a pessoa que eventualmente é do núcleo em que faz parte daquela diretoria. Não sou eu sozinho que tenho que vender esse projeto. Nós co-criamos esse projeto. Esta pessoa também estava inserida, ela também apoia, ela também trouxe as suas necessidades para dentro dessa dinâmica. Então não fica só, olha, eu entendi, estou trazendo para você. Tem pessoas aqui, inclusive da sua área, que fizeram parte da que fizeram parte e também apoiam. Para mim esse é um diferencial. Legal, legal. Até porque, assim, quando a gente está falando de resultado, indicador, vai ser um indicador dele que você tem que, né, a gente falou um pouco disso, né? O indicador não é do RH, é da área. Então, por isso essa importância da cocriação. Mas vamos falar de indicadores. Já que estamos falando tanto de indicadores, eu vou cadê o CFO aqui? Vou botar meu boné aqui de CFO. Muito bem. CFO malvado. Acabou o dinheiro. CFO malvado. Acabou o dinheiro. CFO malvado aqui. Exatamente isso que eu ia falar. Ó, eu achei tudo que você falou lindo, maravilhoso. Tá, a gente encerra por aqui. Não, só tem uma coisa. Vamos fazer isso sem dinheiro? Vamos fazer isso sem orçamento? Né? Budget não tem, mas tem que fazer isso. Tudo que você falou tá certo. Agora então, assim, me parece um grande projeto de comunicação. Acho que é alinhar as pessoas dessa nova necessidade de mudar o mindset. Pode fazer. A gente faz uma live e aí acaba, beleza, o projeto é implementado. Explica para eles esse mindset novo, essa mudança de paradigma. Acho que se a gente comunicar... Como convencer o CFO coração de gelo, né? Mão de vaca, aquele malvado CFO, no bom sentido de brincadeira que a gente está fazendo com os nossos CFOs, tá bom, Tati? Tati é a nossa CFO. Como que a gente convence o CFO? Vou tentar trazer uma perspectiva, porque querendo ou não tem um investimento. Se você for pensar em treinamento, você consegue fazer um vídeo, você consegue aplicar internamente, mas fazer esse diagnóstico com profundidade, são poucas as pessoas hoje no mercado que têm a metodologia e que têm um entendimento amplo para poder apoiar. Logo, tem um investimento. Então, estamos partindo deste lugar. Partindo deste lugar de investimento, o meu lugar eu vou gastar X mil reais para fazer um bom diagnóstico, com a perspectiva de que no futuro eu vou alocar melhor o meu dinheiro. Sendo que hoje eu gasto 3 vezes X e não necessariamente eu trago o resultado desejado para o negócio. Eu tenho volume, eu tenho horas de treinamento, eu tenho conteúdo, mas o que eu mudo de fato? Então, muitas vezes, a gente tem que levar a esta dimensão que eu vou estar investindo agora, mas talvez eu invista um pouco menos lá na frente, ou invista de forma muito mais assertiva que você, CEO, que está um pouco resistente com esse investimento, vai ver muito mais performance subsequente através do comportamento dos seus colaboradores. E aí a gente precisa demonstrar isso no dia a dia. Então, quando eu mostro, por exemplo, que 5 pontos percentuais foi mudado na pesquisa de engajamento, eu estou falando que eu estou pegando um elemento importante, que é liderança, e que tem um impacto significativo na gestão dos times. Se eu não... Como consequência, o resultado. Porque se eu tenho um péssimo clima, como consequência, eu vou ter um determinado tipo de resultado. Então, como eu trago isso para a conversa? Esse é um elemento importante. Bem como, se eu olho a necessidade da área, eu falo para ele, olha, nós estamos investindo aqui, seu time como um todo participou 100% dos treinamentos oferecidos. Se a gente for tangibilizar, dá X mil reais. Mas só 20% precisava fazer esses cursos. O que eu estou apoiando ele em termos de negócio, em termos de assertividade? Queimou então, 80%. Eu queimei 80%, eu dei a opção para as pessoas fazerem, não necessariamente o que elas precisavam fazer para que eu pudesse mudar um ponteiro do negócio. Então a questão está, a forma como a gente mostra o investimento e que no mercado hoje é olhado somente como custo. Então aqui tem um desafio grande para a gente poder trabalhar dinheiro na organização. Finalmente alguém falou que estou jogando um monte de dinheiro fora, não das coisas antigas, e agora vou ser assertivo? Como assim? Por que a gente não é assertivo? Lembra que eu sou coração de gelo, tá? Só explorando um pouco isso, eu concordo 100%, tá?
você mostrar que você vai gastar, pode gastar mais ou até menos, você não sabe, mas você vai ser mais assertivo. Só que como que você fala para o seu CFO que hoje você não está sendo assertivo? Olha, como que será que tem a segurança psicológica? Aí a gente entra numa outra esfera de entender quem é seu líder, qual é o ambiente, que tipo de espaços você tem. Mas a melhor forma de você dizer é falando a verdade dentro de um conceito. Assim, ó, até hoje, vamos pensar num negócio. Seu negócio hoje tem X mil de investimento para ter um determinado retorno. O mundo mudou. Você vai continuar fazendo o mesmo investimento para ter o mesmo retorno? Talvez não. Você vai mudar a estratégia. A gente também tem que mudar a estratégia. Então você trouxe agora uma palavra importante. O mundo mudou. Por isso que eu justifico a mudança. E não só isso. Como o Anderson colocou, né? Existe um respeito ao que foi feito até então. Que não é que não funciona, funciona, mas dá para fazer melhor. Dá para alocar melhor, dá para alocar de uma maneira mais assertiva, né? E também, Anderson, até se eu tivesse. Agora eu quero brigar com esse CFO, cara, são 17 núcleos, é isso? 17. Então imagina 17 núcleos trabalhando de forma não sincronizada, não orquestrada. Já. Né? Imagina a repetição, esforço dobrado, cursos triplicados, né? 7 plataformas, né? 8 plataformas, e aí tudo isso aí, cara, só isso aí que se eu olha o número, pingando. Obter uma sincronia de esforços, né? Obter aí um orquestramento do que ofertar. Tô aqui já nervoso. E reutilizar, eu acho suando. Que já tá imagina, né, um esforço sincronizado, alinhado à estratégia. Né? Perfeito. Então vamos dar um número aqui. Se a gente pega o universo como um todo, a gente estava falando de mais ou menos uns 400 cursos. 400 opções entregues quando a gente junta esses núcleos de aprendizagem. Estamos falando de temáticas, não de cursos repetidos. Então aí você já começa a tentar precificar quantos cursos iguais, talvez com formatos diferentes, tem. E aí, se você for, quanto custa um curso? X mil reais, vezes X, tem ali um valor desperdiçado. E aí tem uma outra questão dentro da organização, que são talvez os dilemas que a gente encontra, um mesmo treinamento de liderança falando através de metodologias diferentes. Então você, colaborador, está vendo o A, aí você vai num outro curso, está vendo um B, fica um grande ponto de interrogação, que é qual o caminho tem que seguir. É feedback, é feed-forward, é metodologia A, é metodologia... O que é ideal? Porque aí no fim você participa de tudo, ao mesmo tempo você não aplica nada. Então você tem inúmeras sinergias e benefícios quando você começa a entender o ecossistema como um todo. Então, Anderson, eu tenho uma boa notícia para você. Eu estava vendo aqui, a gente conseguiu um saving de uma outra área e eu vou liberar mais orçamento aí para você. Você pediu 10, eu vou te dar 12, tá? Só para que a gente consiga... Isso não acontece na vida real, gente. Não, na verdade você quer 10, vou te dar 8, eu ia te dar 0. Isso. Vou te dar 8, tá? Ele ainda está sendo bom. Não, legal, acho que deu para explorar bastante. Acho que só mostrando o saving de toda esses silos, né, que estão trabalhando de forma sozinha, já convenci aqui, já quebrava o coração de gelo dele aqui, né? E de novo, é uma visão que é a longo prazo. A curto prazo, a gente não vai fazer as transformações necessárias. E até entender ao longo do tempo como isso influencia outras dinâmicas nos subsistemas de RH. Porque aquilo que eu vou entregar tem que estar alinhado com o processo de performance, com o assessment, dentro dos desafios. Então, é um mecanismo mais amplo que precisa ser incorporado no dia a dia. Muito bom, muito bom. Resolvido, acho que você foi. Deixou de ser mal. Passei. Passou na prova. Vamos lá. Agora vamos para aquela nossa pergunta que a gente faz todo episódio, pergunta filosófica. Você quer fazer a pergunta dessa vez? Claro. Anderson, essa pergunta aqui, ela merece até aquele 1 segundo, né, de silêncio, que é: o que é a revolução da aprendizagem para você? Muito bem. Aqui a gente responde de uma forma mais corporativa, de uma forma mais direta. Tira o crachá. Abre o coração. Assim como a pergunta é bem aberta. Vamos abrir um outro podcast agora? Começa outro episódio. Exato. O que eu entendo, assim, o mercado na área de aprendizagem ele vem evoluindo há muito tempo. Muito tempo. Então, o primeiro ponto, eu estava até fora do país esses dias, e você vê muita a aplicação da IA hoje
em vários subsistemas. A aprendizagem já vinha neste movimento grande. Então, plataformas de LXP, agora bots incluídos para ser uma espécie de coach, o Netflix da aprendizagem. Então, existem inúmeras oportunidades com relação à área de aprendizagem. O que eu vejo aqui de grande mudança? Primeiro à medida que eu tenho mais ferramenta, mais acesso, o conteúdo já é democratizado, mas eu estou facilitando a vida do meu colaborador, ou até mesmo do meu cliente, porque a jornada pode ser fora da companhia, fica mais fácil ele entender, sob o ponto de vista de carreira, quais aprendizados ele precisa, aonde ele vai encontrar esses cursos que muitas vezes estão gratuitos e disponíveis. Então, ele tem o poder na mão dele. Dado esse contexto onde a gente está imerso de tecnologia, entra a questão para mim de experiência, como que eu gero melhores experiências para esse meu colaborador com relação à aprendizagem. E aqui, lembrando, pode ser física, pode ser digital, é experiência como um todo. Mas para mim a grande mudança, em que era falado já há um bom tempo atrás e que acho que ainda não pegou e que vai pegar, é o novo posicionamento da área de aprendizagem, que é deixar de ser demandante, que é deixar de ser consultivo, e é você ser curador de conteúdo. Onde você não fica despachando temáticas, você tem isso dentro da organização, porque a aprendizagem já está inserida, instalada, todo mundo está aprendendo a todo momento, mas à medida que eu tenho um excesso de informação a disponibilizar para esse colaborador, como que eu vou fazer a curadoria desses conteúdos para ser mais assertivo? Para mim talvez seja o grande elemento e que foi falado já há alguns anos atrás e que eu acho que não aconteceu, mas eu acho que a gente caminha para este lugar. Perfeito, muito bom. Muito bom. Revolucionou. Eu acho que cultura de aprendizagem é quando a aprendizagem vira cultura, né? Isso faz parte da cultura da empresa. Então, muito bem. Excelente. Agora, eu acho que as pessoas conseguiram entender um pouco a provocação inicial, o que é a cultura da aprendizagem, só que eu acho que as pessoas agora estão curiosas para saber quem é o Anderson. Então, se você puder, fala um pouco quem é o Anderson, tanto dentro quanto fora do LinkedIn. Muito bem. O Anderson é marido, casado com a Fernanda, pai dos Bs, Bernardo e Bento, um de 8 anos e um de 5. Idade boa. Idade boa, onde você tem bastante coisa para aprender. Tem isso falar, bastante aprendizado. Só que pelo menos parou daquela fase de acordar de madrugada, trocar fralda. Isso já foi superado. Uma pessoa que adora brincar de Lego, querendo ou não, e aí você aprende muito com as crianças. Sim. E o Lego é uma forma de despertar a criatividade, inclusive. Adoro tecnologia, sou apaixonado, na verdade, por tecnologia, por desafios e coisas complexas, é algo que me atrai normalmente no dia a dia. Um profissional que começou carregando mala como mensageiro, não sei se existe ainda essa profissão, mas eu não comecei no RH, comecei na área hoteleira como mensageiro. E num determinado momento que eu comecei a dar aula, me despertou a vontade de entrar no RH. E aí a aprendizagem foi a primeira área que me acolheu e que eu sou apaixonado. E que eu fiquei por muito tempo dentro de vários setores e organizações. E ao longo dessa jornada fui encaixando novas atribuições, novos aprendizados ao longo do tempo, até o momento de hoje, gerenciando e cuidando de praticamente todos os subsistemas de recursos humanos. Então eu diria que o nosso tema é sobre cultura de aprendizagem. A aprendizagem está na nossa vida, a gente nunca mais vai parar de aprender. Sim. Então isso para mim é fundamental. Então você é um lifelong learner. Todos nós somos ou deveríamos ser. Então, só para sair um pouco da vida pessoal, vamos um pouco da vida profissional. Seu momento de carreira agora, você está no momento de transição, né? Você fez esse baita projeto, o que está vindo por aí? Por enquanto, eu estou deixando a vida me levar mais ou menos, mas estou entendendo o mercado, falando com alguns colegas, mas também aproveitando um pouco a vida, aproveitando esse tempo disponível. Vou para a África agora. Que legal. Fazer uma jornada. Trabalho ou pessoal? Pessoal para... Safari?
me conectar, vou no Safari, vou tentar estudar um pouco. Vai com as crianças? Não, vou com as crianças, vai ser um momento só meu, e aqui tem um agradecimento especial para minha esposa, de dar esse espaço. Então estou nesse momento, e aí através desse momento eu acredito muito que as coisas vão surgindo ao longo do tempo. Legal. Então, coisas boas virão em breve. Sim, legal, com certeza. Legal. E deixa a gente saber, né? Quem sabe um episódio futuro aqui do Revocast com o Anderson no novo desafio. Né? Só que assim, a gente tem muita gente ouvindo o Revocast. É impressionante a quantidade de pessoas, RH e tudo mais. E talvez alguém aí do RH queira te procurar no LinkedIn. Muito Como bem. que as pessoas te acham no LinkedIn? Anderson Valadares. Legal. Até para ficar mais fácil, Anderson Bertolotti Valadares, não tem outro. Então, LOTTI. Me encontrem, vamos nos conectar, trocar informações, será um prazer. Benchmark, né? Entender o que você fez. Sempre um prazer. Excelente, muito bom. Anderson, quero agradecer aqui, uma verdadeira aula, eu tenho aqui 2 páginas de anotação, e novamente convidar você de volta quando tiver esse novo desafio, esse novo case para contar, momento, eu acho que vai ser legal, porque hoje foi um case fantástico. Anderson, queria agradecer aqui a tua participação, né, por ter aqui aceitado o convite e principalmente ter compartilhado tantos insights aí e a gente poder explorar o assunto, que quando fala de cultura de aprendizagem, cada um fala uma coisa e eu acho que você conseguiu aqui colocar como ele é na prática, né, então acho que missão cumprida aqui. Novamente, muito obrigado aí pela tua participação, né. Eu que agradeço a todos que estão assistindo. Novamente, todo mundo está aprendendo, eu também estou aprendendo, então a cada dia uma informação nova. Então acho que legal as pessoas irem contribuindo também, porque querendo ou não, a gente está num grande ecossistema de trocas e compartilhamentos, então estamos aí. Muito bom, obrigado. Nilson, nossa, que episódio, né? Eu aprendi muito, não sei você. Não, vários insights aqui e até conversei bastante com o Anderson antes da gente gravar esse episódio, então assim... foi uma aula, né? Porque eu falei, cara, vai ser muito bom a gente explorar. A gente até teve alguns episódios que a gente fala da cultura de aprendizagem, só que eu acho que poder, no bom sentido, né, abrir, detalhar e dizer como é isso na prática sempre acaba sendo uma grande aula. Né? Eu ia falar o que você anotou, mas bem no começo eu vi que você estava sem papel. Hoje aqui... Eu ia rasgar um papel do caderno para te dar, mas ia fazer um barulho. Mas como eu falei, já teve as anotações prévias. Então vamos lá. E durante aqui, anotações mentais, né? O que você fez de anotação mental? Depois eu venho aqui pro meu caderninho. Uma coisa assim, cara... Eu vou começar pelo principal destaque, assim, na minha visão, que é a área de treinamento, não pensar só em entrega de treinamento. Né? Eu acho que fica aqui um grande aprendizado de você olhar realmente do jeito que eu interpretei, né? Uma causa raiz do que pode estar bloqueando o engajamento. E aí foi legal que o Anderson mostrou, são vários núcleos de aprendizagem diferentes e às vezes uma unidade de negócio, ela pode estar numa determinada liderança, pode ser que o ambiente seja propício, que o aprendiz seja intencional, então existe ali o protagonismo do colaborador, mas a liderança, ao invés de impulsionar, está bloqueando. Agora, se você troca de unidade, se você vai para uma outra, né, uma outra unidade de negócio, ou um outro núcleo, às vezes não é a liderança que é a grande questão. A liderança pode estar impulsionando. Mas eu acho legal esse prisma que o Anderson trouxe para a gente, né, colocar isso em perspectiva. E você talvez assim pode achar que o problema... Porque qual que é a tendência natural de uma área de T&D? O problema está no treinamento. Né? Se eu não estou conseguindo atingir o resultado, ou a oferta não está boa, ou tem que mudar a oferta, ou tem que mudar o formato. Pode ser que seja isso, mas pode ser que não. Será que você está olhando por essas outras perspectivas também? Falamos do ambiente, né, o contexto, e quando a gente fala ambiente não é só a sala de aula, não. Nem sala de aula virtual. Né? Nem o virtual, nem plataforma, mas é o contexto inteiro. Então, assim, o ambiente é propício para aprender? Para aprender. Ou o seu chefe marca a reunião na hora do treinamento. Aí entra a liderança de novo bloqueando. Então, assim, você olhar com esse prisma, eu espero que você tenha aprendido aqui e tenha começado a pensar diferente, não olhar só o treinamento ou a oferta de treinamento, que é a tendência natural das áreas de T&D, né? Eu acho que uma coisa que eu achei bem legal foi no momento nosso de CFO ali, quando a gente falou, tá bom, como que justifica isso? Se justifica porque o mundo mudou. As coisas mudaram, a forma de aprender é outra, a forma de agilidade. Imagina o seguinte, levantamento de necessidade anual. Que demora para levantar. E aí chega em março, você vê que tem uma coisa nova. Você fala, não, calma aí, não está mapeado, não está a minha meta do ano, não vou executar, vou deixar para o ano que vem. Não é? Então, a agilidade é uma necessidade. Sim. A aprendizagem contínua também. Então, várias coisas assim. Algumas anotações que eu fiz. O RH precisa parar de focar nos seus projetos e focar nos projetos do negócio.
né? Focar o que o negócio precisa. E também não olhar para o indicador de RH e olhar para o indicador de negócio. E aí a gente falou muito de você conseguir, né, transpor a área institucional do RH e ter umas conversas mais com a ponta, né? Você até lembrou da metodologia TBC, que é muito você poder conversar, né, com outros executivos ou com outros, com áreas de negócio de fato, e entender como que você se conecta para entregar, para ajudar a impulsionar aquele resultado. Então, quando você vier com papo em cuidado, com papo de cultura de aprendizagem para uma área que não está preparada para ouvir isso ainda. Talvez o Anderson usou um termo muito legal, o RH-nês, né? Então, cuidado com a linguagem muito de RH, porque vai parecer que você está sendo muito inspiracional e não prático. E talvez como é que você traduz isso para resultado de negócio de fato. Talvez você vai ter que criar no teu discurso, né, o jeito correto de tangibilizar, eu vou mexer nesse ponteiro aqui, eu vou te ajudar nesse resultado. E aí, talvez o como é a cultura de aprendizagem, é tudo que a gente conversou aqui. Mas cuidado quando você chega para uma área que não tem não conhece essa temática, ou não é tão familiar com isso, quando você vem com esse papo, você fica muito, aquele RH que parece, a pessoa fala, lá vem o povo do RH, né, trazendo essas ideias aí, que parece que eles não vivem o que a gente está vivendo aqui, né? E só para fechar também, outra coisa que eu vi aqui ele falou, não fique apaixonado pela metodologia, né? Fique apaixonado pelo problema que você quer resolver. E também, esse aqui que eu estava procurando, a questão não é sobre gastar mais dinheiro, é gastar melhor o dinheiro. Né? Então, será que o que você gasta está dando resultado? Né? E não resultado no indicador do RH, mas está dando resultado para o negócio. E às vezes está dando algum resultado, tá? Mas acho pode ser melhor. Exatamente. Essa é a mudança, essa é a provocação. Talvez que o CFO não é que não está dando resultado, é que está dando algum resultado, mas você sabe que o mundo mudou, precisa de mais agilidade e talvez se você tiver um diagnóstico melhor e uma visão mais correta de onde a empresa está indo, você vai alocar melhor aquele dinheiro trazendo mais resultado no final. E aí o seu CFO, coração de gelo, vira o cara mais simpático do mundo, empático, né? Empatia total. Não sei se chega nesse ponto, mas acho que é o horizonte que a gente tem que buscar. Perfeito, muito bom. Nilson, e as pessoas, se quiserem te achar, como que eles te acham nas redes sociais? Legal, então vamos lá. No LinkedIn eu estou como Nilson Figueiredo e no Instagram com @nil_Figueiredo. E vocês podem me seguir também, @RichardoShow nas principais redes. E também não esquece de seguir a Revo. Somos Revo também nas principais redes. Agora é o seguinte, eu queria que você agora anotasse uma coisa para mim. Aqui nos comentários, anota o que você mais aprendeu, o maior insight que você levou, porque assim a gente consegue ter o seu feedback. O podcast tem que ser colaborativo, queremos co-criar com você também. Aproveitando o episódio de hoje, co-criação. Claro. Gostou, né? Muito bom, muito bom. Às vezes você tem umas entradas legais, de vez em quando. É raro, mas acontece, né? Vamos lá, então, quero agradecer você aí que está nos ouvindo até essa hora e convidar você para o nosso próximo episódio. E o que será que vem no próximo episódio? E no nosso próximo episódio, vamos para o mundo do café com chocolate. Opa! Que mundo é esse? Hein? Que convite, hein? Né? Quer tomar um café e chocolate comigo? Opa, já quero estar nesse próximo episódio aí. Só que é um mundo de 1.000 lojas, 5.000 atendentes. Imagina que você entra lá e descobre que você tem um atendente e não um vendedor. Que você está deixando dinheiro na mesa porque as pessoas não têm repertório, não têm técnicas de vendas, não têm vários atributos que você pode simplesmente aumentar o ticket médio da loja, né? Você traz vários indicadores de negócio que pode realmente revolucionar aquele negócio. Estaremos aqui no nosso próximo episódio com o Léo Eugênio, que era gerente nacional de treinamento da Copenhagen. Certamente você conhece essa marca, esse chocolate, e aí você pode se preparar, pegar um chocolatinho e maratonar mais um episódio aqui do RevoCast. Esse episódio está muito bom, pessoal. Te vejo lá.